vamos prosseguir com o estudo dos ensinamentos de Jesus. Hoje é um ensinamento direto, não é uma parábola. Nós vimos algumas ocasiões uma parábola em que Jesus utiliza-se de uma história e de elementos figurados, de uma alegoria, para trazer um fundo moral. O texto de hoje, ele é daquele conjunto de textos que são estudados como um ensino direto de Jesus, porque ele fala diretamente para as pessoas que estão ouvindo. E ele vai falar sobre a verdade e sobre a libertação, dizendo assim aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente serei meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Está em João, no capítulo 8, nos versículos de 31 a 32. A verdade absoluta, ela é patrimônio unicamente de espíritos da categoria mais elevada da humanidade da Terra. Não poderia pretender possuí-la, porque não lhe é dado saber tudo. Ela somente pode aspirar a uma verdade relativa e proporcionada aos ensinamentos, ao seu adiantamento. Essa frase é de Allan Kardec, está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16 e item 9. Mas antes da gente começar o estudo, eu lembrei de uma passagem de Jesus, de uma passagem das poucas que ele, ao ser indagado, se silenciou, porque ele não perdia a oportunidade de ensinar. Ele veio para isso, para trazer um ensinamento, né? Mas quando ele estava sendo julgado, e a autoridade ali que estava fazendo o julgamento pergunta para ele: o que é a verdade? Neste momento ele olha com firmeza para a pessoa que fez a pergunta, com doçura, mas com energia, e ele não dá nenhuma resposta. Não dá nenhuma resposta. Porque a verdade, como disse Kardec aqui, ela é propriedade, aquisição, conquista de um espírito muito elevado, de um espírito que esteja numa categoria superior à que está colocado para os espíritos aqui da Terra. E um espírito, vamos dizer assim, do mais elevado que esteja aqui na Terra, nas esferas superiores ligadas à Terra, ele vai ter conhecimento das coisas da Terra, as coisas da Terra. Mas ele não vai ter conhecimento necessariamente das coisas dos outros planetas onde também tem humanidade. Também me lembrei de uma frase em que estavam fazendo uma entrevista com o Chico Xavier, e o Chico Xavier, ele tinha um amor puro por Jesus, né? A gente percebia que quando ele falava de Jesus, ele irradiava aquele amor, aquele carinho, aquele respeito a Maria Santíssima. Quando foram fazer uma reportagem lá do lugar onde ele viveu, onde ele morou, só tinha lá a caminha dele, só tinha uma troca de roupa, né? E a imagem da Maria Santíssima, a quem ele devia ter muita amizade, né? A gente pede, sabe que ela manda, mas ele devia ser muito íntimo de Maria Santíssima. Mas fizeram uma pergunta para ele, e como a mediunidade do Chico é uma mediunidade santa e gloriosa, ele conseguiu trazer informações que raramente outros médios conseguiam, ficou muito aquém. Haja visto quando a gente lê na íntegra, porque às vezes a gente pega um texto que ele trouxe e faz um resuminho e veste com as nossas palavras, mas quando você lê ela na íntegra, você fala: meu Deus, de onde veio isso, né? É como se ele pegasse assim, a mentalidade. Como não? Ele pegava a mentalidade de uma esfera superior, onde os espíritos superiores vivem, e trazia para materializar entre nós. Esse foi o trabalho dele.
Então perguntaram para ele a respeito de Jesus. Aí ele fala assim com todo cuidado: Jesus, nosso querido Jesus, nosso Senhor, que me desculpe eu falar, né? Mas ele falou: mas Jesus é o Cristo da terra, é o Cristo da terra. E entre os Cristos, ele não é o maior. Porque se houvesse uma reunião entre os espíritos que dirigem os planetas do sistema solar, haveria um espírito Cristo superior para cuidar dessa família de planetas. Olha como que é infinito, não tem fim. O conhecimento, a sabedoria. Quando a gente acha que chegou nela, só mais uma porta está abrindo para a gente começar uma caminhada que a gente não sabe onde vai parar. E agora que a gente entende essa história de o Espírito, ele é livre, ele sopra para onde quer, ninguém sabe de onde veio e ninguém sabe para onde ele vai. Ninguém sabe das histórias, das conquistas de outras encarnações, e ninguém sabe o que ele vai fazer com o livre-arbítrio. Às vezes a gente espera que um espírito que está entre nós encarnado, ou mesmo desencarnado, conhecendo alguns comportamentos, que ele vá fazer alguma coisa, mas ele é livre, ele pode mudar no meio do caminho, então a gente não sabe para onde ele vai. E então por isso que Jesus não respondeu o que é a verdade, porque a verdade que cabia na cabeça de Jesus não cabia na nossa cabeça aqui. A verdade que está na cabeça de Jesus é uma verdade integral, é tudo aquilo que a terra precisa saber, conhecer e vivenciar. A verdade que nós conhecemos, ela é relativa, ela é parcial e ela se dilata, ela não para, ela não fica estacionária. Uma verdade que eu tinha há 20 anos atrás, ela melhorou, não é que a gente perde tudo, ela melhorou muito agora e vai melhorar muito daqui 20, 30 anos. Limitada. Não tem. Nós não temos bagagem mental. Exatamente. Então vamos começar por este versículo. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele. Vocês lembram como é que está caminhando o nosso estudo? Desde o comecinho desse material, ele começou lá nos patriarcas, né? Começou em Abraão, depois foi caminhando pelas tribos, para mostrar qual é a origem do povo judeu, do povo hebreu. Porque o povo hebreu, ele vai ser a matriz dos conhecimentos espirituais que nós recebemos hoje. Como as coisas são feitas devagar, como se fosse uma escada, e cada degrau tem que ser construído, tem que ser consolidado, fortalecido para se construir outro degrau em cima. Então nós também, os espíritos que estão evoluindo na Terra, precisávamos receber uma informação, né, uma verdade. Quando a nossa mente estivesse preparada, já assimilasse essa verdade, ela pertencesse ao nosso conhecimento, e nós já estávamos usando para o nosso benefício e para os que estão ao nosso redor, aí a gente podia receber outra verdade, outra verdade, outra verdade. Acontece que naquele momento em que Jesus encarnou na Terra, e ele se utilizou daquele palco na Palestina, entre os hebreus, entre os judeus, nem todos os judeus estavam na mesma sintonia. Assim como entre nós, uns estão numa evolução um pouco maior, outros estão um pouquinho menor. Mesmo quando nós estamos na mesma faixa de evolução, um está um pouco para cima, outro já está no meio, outro já está num degrau próximo de passar para uma outra categoria de espírito, né? E a maioria dos judeus, eles eram seguidores no que diz respeito à religião e à religiosidade, eles eram seguidores de Moisés. Mas não só da parte de Deus, da parte espiritual, também de toda aquela religião de tradição, daquela religião de aparências. E foi um pequeno grupo dentre eles que aceitou Jesus.
Os outros, além de não aceitar, combatia. Porque como Jesus traz para a terra uma nova maneira de viver, de pensar e de se relacionar com o mundo espiritual, criou rejeição. Porque eles já estavam acomodados a fazer daquele jeito. E toda a informação nova, ela passa por uma série de etapas, né? Primeiro quem olha para aquilo, ouve e fala, indiferente, isso daí não tem nada a ver, uma doutrina estranha, uma doutrina simplória e de gente simples. Depois passa por quando vê que a coisa é séria, que a coisa é verdadeira e que ela vem comprometendo, colocando em risco ao que já está sendo praticado, ao que está sendo vivido, cria resistência, cria ira, que foi o que aconteceu. Se voltaram contra Jesus, para muito lá na frente ser aceito. É todo um trabalho que vai atravessando aqui no que diz respeito à espiritualidade séculos. Nós evoluímos muito pouco numa encarnação, por isso que precisa de um monte de varão de encarnação. Aí eu fico imaginando, e aquele que nem acredita em encarnação? Como explicar essa evolução, essa mudança? Vamos indo até o final para ver o que vai dar. Então é esse grupo que Jesus está falando isso. Que fala, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, porque não foram todos os judeus que fizeram a passagem para o cristianismo. Muitos ficaram no judaísmo, nos ensinamentos mosaicos. E aqueles que estão mais habituados ao estudo do Evangelho, em todas as religiões, falam que até hoje, eles não aceitam Jesus. Só uma pequena parte é que aceita Jesus. É para esses então que Jesus está falando naquele momento, para aqueles que já estavam acreditando em Jesus, aceitando. E aqui não se trata de aceitar a pessoa, porque às vezes a gente aceita a pessoa e não aceita a ideia. Quando nós falarmos de aceitar Jesus, nós estamos falando de uma ideia. Outros espíritos já haviam trazido parte das ideias de Jesus aqui para a Terra. E depois que Jesus foi para o mundo espiritual, outros tantos estão dando continuidade à ideia dele. É um projeto. Só que é Jesus que conseguiu integralmente mostrar para todos qual é essa ideia, que é a ideia que está sendo trabalhada já há milênios pelas camadas mais altas aqui da Terra para trazer para as camadas mais baixas. Olha, nós temos a Terra, onde nós estamos pisando, camadas abaixo da Terra, que a gente não costuma falar muito, porque a gente percebia também o cuidado que o Chico tinha e outros médios sérios para falar dessas camadas mais baixas. Quem somos nós para ficar revolvendo elas, o tempo todo? Onde nós estamos pisando, daqui onde nós pisamos começa um umbral, diz que ele vai para cima, é enorme a faixa umbralina. Depois sai dessa faixa umbralina, entra em umas faixas de transição, onde estão aqueles espíritos que vão se preparar para retornar para a encarnação, e aí já começa os planos mais elevados, até chegar naqueles que estão num plano celestial, num plano de união divina. Não que eles já saibam tudo, também tem necessidade de se reencarnar, de se desenvolver, para depois encarnar-se em outro planeta e dar continuidade, não tem fim a coisa. Mas para a Terra eles estão no topo. Então esses que estão no topo das camadas da Terra, eles refletem a imagem do pensamento deles, as conquistas espirituais para as camadas mais baixas. Mas é difícil a gente pegar. É igual uma aula de um professor, Pode ter 10, 20, 30, 50, 1000. Será que todos pegam aquilo que ele quer passar? Não pega. Então a mesma coisa, o mundo espiritual está passando para a gente, faz tempo já, séculos, milênios. Mas é todo mundo que pega? Não, mas vai pegar.
desencarna, leva o choque, aprende algumas coisas, volta, leva o choque biológico e vai expandindo a consciência, vai despertando. Uma hora vai pegar. Aí pega aquele ensinamento, batalha, se esforça para vivenciá-lo e aí já vai subindo de degrau. Então esses judeus que ouviram Jesus, que estavam preparados para receber o ensinamento, onde Jesus depositou a sementinha que ia chegar até nós, eles já estavam desprendidos das leis disciplinares, e eles já tinham fé nas leis de Deus, do que vem de Moisés nos 10 mandamentos. O outro versículo diz assim: se vós permanecerdes na minha palavra. Muitos interpretam que permanecer na palavra de Jesus é se dizer adepto ao cristianismo. Então, eu sou adepto ao cristianismo, eu frequento uma igreja, eu estou vivendo na palavra de Deus. Aqueles que estão fora da igreja, aqueles que não se converteram à igreja, estão fora da palavra de Deus, que é o que pensavam os judeus também, né? Aqueles que acreditavam nos ensinamentos de Moisés e aqueles que faziam o que estava dentro das leis disciplinares, os rituais, era um bom judeu, era um povo eleito. E aqueles que não aceitavam os ensinamentos do judaísmo, era a gente, era o mundo, eram os outros, o restante. A doutrina espírita vem nos esclarecer que este permanecer na palavra não tem nada a ver com se converter a uma religião de aparência. Nós sabemos disso, né? A todo tempo é falado isso. O que salva o homem é a caridade, é o bem que ele faz, é a sua irradiação interior, é o pensamento que edifica, é a palavra que esclarece, é as mãos da utilidade. É isso que salva. É todo aquele que conseguir se apropriar do Evangelho, dos ensinamentos, dos exemplos de Jesus, para ter uma conduta útil e usar esse ensinamento para a restauração. Por que nós precisamos restaurar? Vamos pensar num móvel. Quando é que um móvel precisa de ser restaurado? Está desgastado, está estragado, está perdendo a utilidade, né? Está desgastando, está perdendo a originalidade dele, perdendo os contornos, a essência, o objetivo para qual ele foi construído. E a nossa alma foi construída por Deus pura, e através do mau uso do nosso livre-arbítrio, ela foi se desgastando, se transviando, se perdendo, se comprometendo. Então, o Evangelho de Jesus, ele é útil para aquele que quer fazer a restauração, voltar àquela pureza. Só que agora, esse retorno à pureza, ele é bem diferente, porque na primeira pureza, nós não tínhamos conhecimento. E agora, no retorno a essa pureza, a essa restauração, nós vamos ser puros e com conhecimento, com a bagagem que nós estamos construindo. Nós temos ainda muitas oscilações espirituais, vacilando entre o crer e o fazer. Tem períodos na nossa vida que nós estamos em comunhão plena com o mundo espiritual. Estamos com uma força, uma fé, um vigor. As coisas que estão ao nosso redor, elas estão dificílimas, mas nós estamos com aquele vigor, com aquela fé firme. Conseguimos até resolver melhor esses problemas e ele não nos abala. Mas daqui a pouquinho, é a curva, né? As ondas, lá em cima e lá embaixo, lá em cima e lá embaixo. Daqui a pouquinho nós já vacilamos. Nós temos entendimento e nós perdemos já a utilidade do entendimento. O nosso trabalho é de perseverar nas encarnações,
é fazer a união entre aquilo que nós já conseguimos entender e a prática dele, o uso. Usar aquilo que nós aprendemos. Eu sei que Deus é único e que Ele está em toda parte. Não porque eu tenho medo do que vai acontecer comigo daqui a pouco. A cada dia basta o cuidado daquele dia. Por que eu estou ansioso já o que vai acontecer amanhã? Aí alguém vai falar para o outro quando ele está desesperado, né? Vai dar um conselho. Falar, não, tudo dá certo, as coisas vão ser ajeitadas. Mas eu já sei disso. E todo mundo sabe que todo mundo sabe. É o que ele está falando aqui. Mas então chegou a hora de começar a se esforçar para viver desse jeito. Porque quem vive desse jeito não perde o equilíbrio espiritual. Não perde o equilíbrio espiritual. Tem saúde emocional. Desfaz todo o mal que chega. Está protegido espiritualmente. Então, esses que estão encarnando e desencarnando, se parecer conosco é pura coincidência. Eles não têm domínio sobre si mesmo. Ainda não têm domínio sobre si mesmo. Quando que a gente percebe isso? Quando a gente começa a treinar aquele modelo de reflexão de Santo Agostinho. Chega no final do dia, na noite, você pensa em tudo que você falou, em tudo que você fez. Aí você analisa, faz uma análise sincera e fala, não, amanhã eu não quero mais falar desse jeito. Eu quero falar menos e quero agir mais, de acordo com o aprendizado que eu estou tendo. Aí você acorda, repete a oração, vai descendo para o serviço orando. Primeiro olhar de alguém, o sangue já sobe, né? Na cabeça, e para sair dali, só de uma caixa d'água. Aí você vai para o serviço, chega lá, a mesma coisa. Porque o mundo é isso, gente. O mundo da prova e expiação é da provocação. Ai por quem vier o escândalo, ai por quem vier o mal. Mas ele tem que ter, Deus usa por enquanto o mal para punir o mal. Para se entender o bem. Para ver o quanto que o bem faz bem, né? Quando a gente está lá usufruindo daquilo, a gente não querer nunca mais se apartear. Mas quando é que o Espírito permanece na palavra? Porque ele fala Senhor, Senhor, porque ele fala que é da religião X, da religião Y, porque conhece a Bíblia de cor e salteada, todos os capítulos e versículos? Não, ele permanece na palavra do Senhor quando ele, mesmo sabendo que ele tem todas essas dificuldades, ele se esforça. Fala, não tem importância, eu sou assim, mas eu já sei que eu tenho que melhorar e eu vou trabalhar para melhorar. E permanece confiante em Deus. Confiante. Ele tem um compromisso com as coisas de Deus. Ele não vai fazer 100%. Mas, através desse esforço, ele vai renovando o psiquismo, que é o pensamento, a forma de pensar, e vai imprimir valores edificantes em sua alma. É um trabalho de disciplina de disciplina. O ser humano pode ser espírito encarnado, desencarnado, ele aprende por repetição. Primeira coisa que tem que haver é o conhecer, o aceitar que tem que mudar de hábito. Se eu tenho um hábito de falar mal dos outros, eu tenho que estar convencido que isso daí não é legal. Se eu achar que é aceitável, que pode, que todo mundo fala, aí então o segundo passo nem vem. Mas quando eu falo para mim mesmo, falar mal da outra pessoa, na hora que eu falo eu já me diminuo, eu já estou perdendo a minha dignidade. E do mais, o meu pensamento ele manda ondas com vibração, registra isso no mundo inteiro. Depois também nós aprendemos que aquilo que a gente fala de ruim, nós criamos em torno de nós, e nós vamos nos alimentando daquela coisa ruim, daqui a pouquinho nós estamos fazendo a coisa que nós não queríamos. Muito interessante isso.
aprendemos com o Emmanuel no Pensamento e Vida. De tanto se reparar o mal que o outro tem nele, na hora que você pensa, já a aura, o perispírito, ele é um espelho. Na hora que você pensou, já olhou para o mal da pessoa, olhou e pensou, você já projetou ela, já desenhou ela. Estão entendendo ou não isso daí? Cria forma. Cria forma, imagem e vida. Ele mexe, se movimenta. Aí você criou uma vez, aí depois você vê no outro dia de novo, aí ele penetra nos tecidos da nossa alma, e a gente começa a fazer. A gente começa a fazer sem perceber a coisa errada que a gente tem bronca de ver no outro. E isso pode ser para qualquer coisa, qualquer vício. Pegamos aqui falar mal, podia ser, vamos ver, ter ciúmes, ter inveja, preguiça, qualquer coisa. Aí então eu penso, eu só vou falar coisa boa a partir de agora. Se aquela coisa que eu vou falar, ela não servir para nada, para ninguém, eu não vou falar. Então é uma mudança de hábito que eu me proponho. E aí então eu tenho que praticar, persistir. Por quê? Porque daqui a pouquinho, quantos séculos que eu estou usando a palavra errado? Muitos, né? Então daqui a pouquinho me escapa. Me escapa um pensamento ruim ou a palavra ruim. Aí eu vou desistir? Eu já sou assim mesmo, né? Eu não consigo, eu vou relaxar. Relaxa, perde a encarnação. Aí tem que vir na outra encarnação para recomeçar. Então todos os nossos hábitos ruins, eles podem passar por esta mudança através de uma prática persistência. Isso que é permanecer na palavra de Jesus. Bem diferente do que se aplica aqui na Terra. É então aproveitar os seus ensinos para mudar conduta e para treinar ser aquele homem que nós queremos ser. O outro versículo: verdadeiramente sereis os meus discípulos. Os discípulos de Jesus são aqueles que compreendem as suas obrigações e aqueles que cultuam a liberdade. Para mim, serei sempre severo. Vou policiar os meus hábitos, vou avaliar a minha conduta. Mas aos outros eu terei que dar a liberdade deles fazerem o que eles quiserem, deles escolherem o que eles querem. Mesmo quando eu percebo que eles vão aprender da forma mais amarga possível. E quando eles decidirem diferente do que eu acho certo, do que eu gosto, e começarem a sentir o gosto amargo, eu deverei ser sempre o companheiro, porque eu sou discípulo de Jesus. E Jesus não veio na terra para julgar, para condenar, para perseguir. Ele veio para orientar, para esclarecer, para socorrer. É um plano muito superior de Jesus, muito superior. Mas aquele que quer escapar dessas encarnações de dor, sofrimento, dor, sofrimento, dor, sofrimento, tem que se aproximando do ensino de Jesus. Quando Jesus escolhe os seus apóstolos, ele poderia ter trazido lá os espíritos da corte celestial dele, né? Falam-se tanto em Ismael, que é o protetor do Brasil, fala de Eliel, de Rafael, Gabriel. Não podia trazer eles para reencarnar? Trazer para a reencarnação. Quem são meus apóstolos? Todos os espíritos puros, todos os espíritos da minha corte celestial. Foi isso que Jesus fez? Não foi isso. Ele escolheu homens um diferente do outro. Os 12 apóstolos eram completamente no temperamento diferente do outro, mas ele, com a sabedoria, não poderia deixar de observar em todos alguma coisa igual, em comum. Todos eles, todos os 12, eram extremamente amorosos e compromissados com o trabalho.
Talvez um achava que o trabalho tinha que ser assim, outro achava que o trabalho tinha que ser de outro jeito, brigava entre eles em relação a isso. O sentimento era o mesmo, era a unidade, é o que mantinha eles unidos. Apesar de você ser assim, nós estamos juntos, nós vamos prosseguir juntos. Senão não tinha jeito, não tinha jeito de Jesus colocar os 12 no mesmo lugar, completamente diferente um do outro. Alguma coisa eles tinham que ter parecido. Por quê? Porque viriam as tempestades, viriam as provações, e o que ia mantê-los unidos é o amor ao trabalho. Esse projeto, qual é o projeto que você está engajado na tua vida? De mudar a terra, de melhorar a terra. Eles não sabiam direito como ia acontecer isso, né, o povo judeu. Eles achavam que o reino de Deus ia vir para a terra naquele momento, à base de uma transformação rápida, violenta, né? Assim como houve as pragas do Egito. Eles tinham essa ideia que Deus ia interferir assim, violentamente. Mas eles estavam engajados no projeto. Hoje nós sabemos que essa mudança ela vai acontecer devagar. Todos os espíritos que estão encarnando na Terra vai melhorando, vai mudando a forma de pensar, a forma de agir, até que a Terra toda esteja renovada. Sim. E me perguntaram por quê. Falei que era processo normal de só explicar. Porque quando nós estamos encarnados, nós estamos submetidos à circunstância que nós estamos vivendo na Terra. Uns para dar testemunho, e se ele já tem aquela força espiritual, aquilo não abala, ele vai fazer aquilo com uma missão. Não vai mudar nada na vida dele, vai desprender do corpo e vai retornar ao mundo espiritual. Outros vêm para progredir e ao mesmo tempo já resgata, que é o caso de João Batista. Uma missão, né? Todos vieram. No caso, não é uma coisa também já programada, que talvez tivessem de passar por aquilo, por débito. Pela lei de causa e efeito, né? Diz que João Batista, que foi o precursor de Jesus, ele não foi apóstolo, mas ele foi um precursor. Ele preparou o caminho, como já as profecias judaicas diziam há séculos, que viria um, né, grande, o maior de todos aqui da terra, preparar o caminho de Jesus. Então dizem que quando ele foi um profeta da antiguidade, ele cortou o pescoço dos sacerdotes que eram seguidores do deus Baal. E aí então, naquela encarnação, a lei de causa e efeito traz para ele a lei do retorno, e ele também, mesmo fazendo um trabalho, né, de ordem divina, ele tem o pescoço dele cortado. Que é uma maneira também do espírito se ver livre, a consciência dele ver quite, né? E como que ele vai estar lá entre a corte celestial, os espíritos puros, e na consciência dele gravado a este momento de violência, de agressão? Uma forma de expurgar, de limpar aquilo da mente dele. E o último versículo da noite é este: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa verdade, aqui diz Jesus, ela não é uma mera informação, ela não é um conhecimento só intelectual, porque se assim o fosse, todos os intelectuais já estariam no plano espiritual superior. Infelizmente, muitas vezes acontece o contrário, porque usaram a inteligência para dominar, para perseguir, para se dar bem à custa dos outros. Essa verdade é o conhecimento das leis da natureza, das leis de Deus, que conforme nós vamos assimilando, elas vão sendo úteis para a gente combater as nossas imperfeições. Você vê por que muitos fogem da doutrina espírita? Porque quando ouve sobre a doutrina espírita, alguns têm medo, outros têm repulsa, e outros criam uma mentalidade de que vai ter acesso ao fenômeno, ao maravilhoso. Aí vem aqui e o tempo inteiro está falando que o ensinamento é para a gente combater as imperfeições em nós mesmos. A pessoa fala, mas isso não tem graça, né?
Isso é muito difícil. Deixa eu procurar outra coisa. Através das provas que todos temos, esse aqui independente da pessoa querer ou não, ela encarnou, ela vai ter a prova. Ele vai adquirindo um novo conhecimento. Então nenhum espírito regride. Ele pode até ficar estacionar, mas aquilo que ele já assimilou em forma de conhecimento pertence a ele. Ele vai sempre avançar. E algumas pessoas também nos perguntam: mas como que um espírito que na outra encarnação foi muito inteligente, agora ele se reencarna e ele não consegue mostrar essa inteligência? É um resgate no espírito dele. Às vezes o corpo foi modificado na reencarnação, até ele planejou, ou alguém planejou para ele, porque se ele viesse com o corpo e ele conseguisse trazer para fora aquilo que ele ia se comprometer de novo. O corpo tem a limitação, mas quando desencarna, volta a ter todo o conhecimento. E às vezes nem precisa desencarnar, porque o Kardec conversava com algumas pessoas que tinham problema físico, às vezes estava uma vida vegetativa aqui, ou às vezes sofria de uma deficiência como o mongolismo, o síndrome de Down, outras tantas idiotias que dificultam o espírito a interagir como os outros na Terra. Ele estava dormindo e às vezes o espírito dele desprendia e ia para a reunião mediúnica. E lá Kardec, usando os médios que tinham ali, os médios ostensivos, conversava com ele. Falava: e aí, você entende as coisas que falam? Perde você perfeitamente. O espírito conversava na encarnação já, com toda a inteligência que ele tinha. Consigo entender perfeitamente o que me é dito, só não consigo dar a resposta, porque eu penso, eu sei o que eu tenho que falar, mas na hora que eu vou transmitir para o corpo, um corpo prejudicado, ele não consegue repercutir o meu pensamento. Então o espírito não regride mais, ele sempre avança, mas ele pode ficar mais endividado, porque uma coisa é conquista, é evolução, é aquisição de saber, a outra coisa é débito perante a lei divina. Por isso que todos os espíritos que são almas arrependidas, antes de se reencarnarem, elas passam por uma preparação tremenda no mundo espiritual, porque elas têm esse receio, essa preocupação de, descendo a terra, sair daqui mais endividado. É igual quando a gente vai lá na roleta, agora nós não vamos mais, mas alguma encarnação nós já fomos lá nas roletas. Você coloca R$100 lá, aí você perde os R$100. Aí o que você faz? Vou arrumar mais R$100 com alguém para recuperar aqueles R$100 que eu perdi. Aí você perde aquele de novo. Então é muito sério, tem que andar sempre na linha para não sair mais endividado, mesmo porque nós não podemos decepcionar aqueles espíritos que intercederam para nós voltarmos. Confiaram. Eles foram lá: não pode encarnar ele, eu vou ajudar, eu vou ficar na retaguarda, eu tenho acompanhado o esforço, as intenções sinceras de melhoria, vai desempenhar um trabalho bom lá, importante, vai ajudar o lugar onde está, pode encarnar ele. Aí eles planejam a nossa encarnação. Encerrando, a construção do bem comum é obra de todos. Todos necessitamos trabalhar no sentido de aprender e de construir, auxiliando os companheiros esclarecidos para que se tornem cada vez mais fiéis à execução dos compromissos nobilitantes que abraçam. Os valorosos, para não descerem ao desânimo, os retos, para que não transviem, os fracos, para que se robusteçam, os tristes para que se consolem, os caídos para que se reergam, os desequilibrados para que se recomponham, os grandes devedores para que se descubram a trilha da solução aos problemas em que se oneram. Todos nós, espíritos em evolução no planeta, somos ainda imperfeitos, mas úteis. Muitos
em filosofia, ciência, em religião, se afeiçoam a certos ângulos da verdade e transformam a própria vida numa trincheira de luta desesperada, a pretexto de defendê-la, quando não passam de prisioneiros do ponto de vista. Muitos aceitam a verdade, estendem-lhe as lições, advogam-lhe a causa e proclamam-lhe os méritos. Entretanto, a verdade libertadora é aquela que conhecemos na atividade incessante do eterno bem. Penetrá-la é compreender as obrigações que nos competem. Discerni-la é renovar o próprio entendimento e converter a existência no campo de responsabilidade para com o melhor. Só existe verdadeira liberdade na submissão ao dever fielmente cumprido. Conhecer, portanto, a verdade é perceber o sentido da vida. E perceber o sentido da vida é crescer em serviço e burilamento constantes. Observa desse modo a tua posição diante da luz. Quem apenas vislumbra a glória ofuscante da realidade, fala muito e age menos. Quem, todavia, lhe penetra a grandeza indefinível, age mais e fala menos.